A pobretologia é uma das formas da luta das classes dominantes contra as classes trabalhadoras. Na verdade, o que eles fazem é que eles generalizam para toda a população brasileira a maneira como eles são. Eles consideram que quem paga merece receber o voto. Eles estão à venda, eles acreditam que toda a população está à venda. Ainda melhor se estiver à venda apenas por migalhas. Pobretologia e a falsificação da ira popular. Eu já falei sobre esse tema numa entrevista concedida há um pouco mais de 3 anos atrás ao saudoso Paulo Henrique Amorim, naquele seu Conversa Afiada. Volto ao assunto, pois ele me parece importante e isso vai permitir que vocês liguem as minhas diversas conversas impertinentes e vão fazendo um traço de união para compreender a ascensão do protofascismo contemporâneo. Bom, o que é pobretologia? Na verdade, o termo não foi cunhado por mim. Eu me apropriei muito livremente do uso desse termo e venho utilizando muitas vezes porque ele me parece bastante agudo. Esse termo deriva da política implementada pelo Banco Mundial quando era seu diretor um sujeito chamado Robert McNamara, que foi diretor do Banco Mundial entre 1969 e 1982. Aliás, para as informações sobre o Banco Mundial, eu recomendo vivamente a leitura do livro de João Márcio Mendes Pereira, O Banco Mundial como Ator Político, Intelectual e Financeiro. É um livro de leitura obrigatória. Pois bem, Robert McNamara inventou uma política para o Banco Mundial a ser aplicada internacionalmente que se chamava de assalto à pobreza. Quem foi Robert McNamara antes de ser dirigente do Banco Mundial? Pois bem, ele foi secretário de Defesa dos governos norte-americanos entre 1961 e, se eu não me engano, 1968, exatamente. E eu vou ler para vocês uma citação de uma entrevista do Robert McNamara, realizada bem depois que já havia saído, tanto da defesa dos Estados Unidos quanto do Banco Mundial, e na qual ele diz o seguinte, abre aspas, lançamos sobre essa zona minúscula, ele está falando do Vietnã, em um período de 5 anos, entre 3 e 5 vezes a tonelagem utilizada pelos aliados em todos os teatros bélicos na Segunda Guerra Mundial. Matamos 3.200.000 vietnamitas, sem contar os soldados do Vietnã do Sul. Fecha aspas. Essa citação está incluída num formidável livro do José Fontana, em espanhol. O livro se chama El siglo de la revolución e foi publicado pelo Editorial Crítica de Barcelona. Em que consiste, portanto, essa proposta de assalto à pobreza, nos termos do McNamara, ou pobretologia? Bom, em primeiro lugar, ele é um estímulo à permanência da Guerra Fria e pretendia exatamente reafirmar a conexão entre segurança dos capitais e desenvolvimento dos capitais, uma vez que considerava que a pobreza era uma ameaça à segurança do capitalismo, justamente por estar mais aberta a revoltas. E se trata, portanto, em primeiro lugar, de neutralizar as lutas e reivindicações populares, através de uma intensificação do endividamento, tanto para estados, como depois, na sequência, nós vamos ver, endividamento direto de populações pobres, através de microcréditos, que já são um desdobramento
posterior da pobretologia. No meio do caminho, ou na formulação dessas políticas, nós vamos encontrar a Revolução Verde, que pretendia exatamente combater a Revolução Vermelha nos meios camponeses e que nos legou a tragédia dos transgênicos e dos agrotóxicos que são casados com ele, que hoje envenenam nossa comida e nossas águas. Intensificou a defesa do liberalismo econômico através de uma argumentação falaciosa de que era o protecionismo e a existência de direitos quem dificultava os empregos. Então vejam, essa não é uma política recente ou nenhum discurso recente. É um discurso que já está elaborado desde o assalto à pobreza do Banco Mundial, supondo que esse fim dos direitos e do protecionismo garantiria empregos. Seria para rir, se não fosse tão trágico. Além disso, para generalizar essa política, o banco implementou o contato com as burocracias estatais dos seus estados-clientes, por exemplo, o Brasil, acentuando o seu papel intelectual, o papel intelectual do banco como formulador por dentro dos estados daquilo que ele definia que deveria ser a melhor política. Portanto, ele desenvolveu assistência técnica, a formação e treinamento de quadros dos diversos países no próprio Banco Mundial, assim como estimulou o que ele chama de construção institucional, isso é, a produção de nichos dentro dos estados, nos quais atuavam funcionários do Banco Mundial ou os seus prepostos, os seus alunos já formados, nascidos nos países de destino. Passou a atuar naquilo que eram reivindicações fundamentais dos setores populares, como saneamento, educação, transportes, e, portanto, trazia a tutela intelectual do Banco Mundial para enfrentar essas reivindicações populares. E é claro que isso tudo tem um papel fundamental de apagar as razões da produção das desigualdades na sociedade capitalista e, em boa parcela, de culpar a própria pobreza pelas suas condições precárias, ou a culpabilização da pobreza. E, por fim, eu não vou fazer uma lista exaustiva, mas estou traçando os traços fundamentais. Por fim, desloca a tendência da organização e elaboração das políticas sociais para o terreno das condições de urgência, das emergências. Então a ideia é: a fome é agora, temos de resolver de qualquer jeito, vamos resolver com a receita que temos, não vamos pensar quem produz a fome, não vamos pensar quem lucra com a fome, não vamos pensar por que essa sociedade produz fome quando joga fora comida. Logo após a Constituinte, o empresariado brasileiro, que não tinha mais a ditadura empresarial militar para garantir a coerção instantânea das reivindicações populares, procura se habilitar para se converter no piloto das experiências da pobretologia sugeridas pelo Banco Mundial e, seguramente, dentro do qual muitos dos prepostos desses empresários foram formados. E como é que eles agiram? Eles agiram através da disseminação de aparelhos privados de hegemonia, que a gente chama na intimidade de APHs, financiados por empresários e que tinham como principal objetivo tutelar as lutas populares e bloquear a consolidação e a execução das conquistas constitucionais que diziam respeito às políticas universais. Isso, é claro, foi chamado e reconhecido como filantropia empresarial, mas eles depois renomearam de investimento social privado. E é assim que hoje eles designam esse processo que aprofunda a pobretologia no Brasil.
Esses APHs são sem fins lucrativos, mas não são sem fins engordativos, uma vez que a gente sabe que muitos de seus gestores ganham bem, recebem remuneração, seja pela empresa, seja dobrada entre a empresa e o APH, e esses APHs não pagam impostos. Eles costumam ter imunidade de impostos ou redução substantiva de impostos. Um dos papéis que eles se candidataram a fazer e insistiram e exigiram que ocorresse foi o de gerir as políticas públicas desconsiderando os critérios públicos implementados inclusive na Constituição, impondo a gestão privada de recursos públicos e a precarização nas relações de trabalho. Os governos, que, como nós sabemos, foram todos dedicados, no pós-constituinte, a garantir, sobretudo, a expansão do capital e das grandes fortunas no Brasil, obedecem tanto ao Banco Mundial quanto às burguesias e multiplicaram no Estado a pobretologia. E o primeiro aumento exponencial ocorre no governo Fernando Henrique Cardoso, e a Contra-Reforma do Estado é o exemplo mais importante disso, né, em 1995, mas não se interrompeu aí. A pobretologia prosseguiu com os governos Lula e Dilma e ainda se aprofundou no Brasil, exatamente através da redução dos recursos públicos para as políticas universais, uma vez que uma parte desses recursos públicos eram agora destinados às tais entidades sem fins lucrativos, que sugeriam que elas eram mais eficientes para a gestão. Resta saber para quem é essa eficiência, uma vez que 30 anos depois da implementação dessas políticas, nós só pioramos as políticas públicas que estávamos penosamente construindo, em especial de saúde e educação. E qual era o objetivo, digamos, mais amplo desse tipo de atuação? Rebaixar as conquistas constitucionais de políticas universais à condição de políticas pobres para os pobres. E com isso, colocar à disposição do mercado planos de saúde e escolas privadas complementares para além de receberem os recursos públicos para gerir instituições públicas. Reparem, é uma política para o capital e não para as classes trabalhadoras. É uma política de prevenção da possibilidade de lutas e não de melhoria da qualidade de vida. Ora, as condicionalidades que tais políticas envolvem significa, em muitos casos, reduzir a autonomia organizativa das classes trabalhadoras, principalmente aquelas que se encontram em situação de desemprego, e favorecer e estimular atitudes subservientes para que consigam receber as migalhas. Em outras palavras, impedir que tais atividades ou ações mitigadoras de sofrimento se convertam em direitos de fato. E aquelas que já eram direitos de fato, como educação e saúde públicas, que fossem reduzidas a uma saúde pública e uma educação pública para pobres. E, além disso, estimularam fortemente o endividamento, tanto público, para financiar daqueles que se diziam os filantropos da saúde e da educação pública, que além de receber os recursos públicos, ainda iam receber financiamentos públicos e ainda mais vender esses serviços através de financiamentos abusivos, como foi, por exemplo, o caso do FIES, que envolve um financiamento direto
que nem é um financiamento público, embora seja o público quem financia. O Estado fornece os recursos através do sistema bancário financeiro, que recebe e repassa esses recursos e também ganha a sua cota à parte. Reparem, é uma política de distribuição de renda às avessas, que retira dos mais pobres aquilo que eles tinham direito e desloca para as classes dominantes. A expressão falsificação da ira foi cunhada pelo genial Francisco de Oliveira, o nosso Chico de Oliveira, num livrinho em que ele analisa a eleição de Collor e a enorme manipulação empresarial que ocorreu naquele processo. Ora, essa falsificação que ele aponta lá em 1989 foi requentada na política brasileira seguidas vezes. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Nós já mencionamos antes Fernando Henrique Cardoso e a Contra-Reforma do Estado, que doou os recursos públicos para o empresariado brasileiro e estrangeiro e que aceitou inclusive o pagamento em moedas podres e inventou o primeiro programa de pobretologia oficial, que se chamava Comunidade Solidária, pilotado pela sua mulher, Ruth Cardoso. Era já um programa de transferência condicionada de renda, programa e não política de direitos. Lula e depois Dilma aprofundaram e expandiram esse programa através do que se convencionou chamar de Bolsa Família. Esses programas retiram as condições de luta popular por direitos e subordinam uma boa parte da população. Novamente, não o fizeram como os direitos e aprofundaram a entrega da pilotagem, principalmente das políticas universais, aos aparelhos privados de hegemonia empresariais e, portanto, a execução da pobretologia, a concepção, sobretudo, da pobretologia, ficou a cargo de aparelhos privados de hegemonia que todos nós conhecemos, como o Todos pela Educação, por exemplo. Finalmente, o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é talvez a mais grave sofisticação da ira popular da história brasileira. Acho que nós não temos nem nada parecido antes. E ele expressa talvez o próprio momento de cansaço em que a ira popular parece desistir, parece aceitar o pior e impor o pior para todos, uma espécie de vingança ao contrário, em que agora todos verão o que significa viver sob falsificações da ira. Bolsonaro irrompe quando o descontentamento azedou, quando há uma descrença na própria luta política. E esse é um dos pontos que nutre o protofascismo. Ora, nós estamos assistindo nessa semana o renascimento da pobretologia, agora nas mãos de Bolsonaro. Estamos vivendo talvez a pior crise econômica da história desse país, com o aumento brutal do desemprego e da precarização das relações de trabalho. E, enquanto isso, o que faz o governo Bolsonaro? Assegura rios de dinheiro para as classes dominantes e sugere que se faça um programa chamado Renda Brasil, que reativa a pobretologia. Para além de destinar esses rios de dinheiro, já desde o início do seu governo, o Bolsonaro vem fazendo doações de empresas e de recursos públicos que pertencem a todos os brasileiros para empresários brasileiros e estrangeiros e vem vendendo ou doando Petrobras, Florestas, Base de Alcântara, Embraer. A própria dignidade humana parece que já perdeu todo sentido e está completamente à venda. E o que significa esse tal Renda Brasil? Significa uma reativação da pobretologia ainda em piores condições, pois pretende, exatamente como o Programa de Assalto à Pobreza do Banco Mundial
e suas atualizações brasileiras, tanto governamentais quanto empresariais, significa proteger a fortuna, as grandes fortunas do capital, dos bilionários brasileiros e estrangeiros, só que agora se aprofunda a retirada de recursos dos setores médios e dos trabalhadores para assegurar essa mesma renda Brasil. E o apodrecimento é ainda mais extenso, porque o Bolsonaro fez uma intensa propaganda, ele e seus olavetes, de que eram contra tudo que está aí, tá ok? Mas ele segue na linha o riscado das burguesias globalistas dominantes que formularam esse programa e propõe agora o Bolsa Brasil. Nós sabemos, exatamente porque estudamos, que os programas de transferência de renda nada tem a ver com democracia, nada tem a ver com conquista popular, ao contrário, tem a ver com garantia do domínio das burguesias sobre as grandes massas populares, impedindo e tutelando suas lutas de maneira a circunscrevê-las. Ora, nós assistimos a uma semana de debates sobre o teto de gastos em que tudo é falsificado. Realmente, tudo é falsificado. Alguns dizem que tem uma oposição entre aqueles que seriam desenvolvimentistas e querem furar o teto de gasto e os liberais que não querem furar o teto de gasto. Não há oposição entre eles. Estão perfeitamente coligados. Esse liberalismo, que já vem sendo estimulado pelo Banco Mundial de McNamara desde 1969 e que agora revela sua face mais perversa e mais ditatorial, se expressa como ele é, uma política de Estado austericida e que impõe, se conseguir os meios para isso, a extração e a expropriação de direitos da massa dos trabalhadores para garantir a continuidade do capital. E, portanto, em plena crise, em plena pandemia, numa crise brutal, se trata simplesmente de garantir que os capitais naveguem tranquilamente, enquanto as grandes massas de trabalhadores pagarão o custo. Mas, com Bolsonaro, a pobretologia recebe ainda traços mais repulsivos. Em primeiro lugar, porque fica explícita na grande mídia e na fala dos grupos bolsonaristas a discriminação social como base dessa política. Na verdade, o que eles fazem é que eles generalizam para toda a população brasileira a maneira como eles são. Eles consideram que quem paga merece receber o voto. Eles estão à venda, eles acreditam que toda a população está à venda. Ainda melhor se estiver à venda apenas por migalhas. Portanto, discriminação social se intensifica fundamentalmente desqualificando aqueles que estão desempregados ou em condições precárias. Em segundo lugar, estimulam uma discriminação regional, supondo, e dizem isso, que o Nordeste vota com quem dá migalhas. Isso é uma discriminação regional desclassificada, não é verdade, e nós sabemos que as populações estão atentas ao que está ocorrendo. E, finalmente, porque, nesse caso, a pobretologia é agora explícita como retirada dos pobres para garantir que os ricos explorem todos eles. Para finalizar, a pobretologia é uma das formas da luta das classes dominantes contra as classes trabalhadoras. A falsificação da ira popular vem sendo a tragédia social brasileira contemporânea nos processos eleitorais e isso gera, seguramente, fadiga, descrença e desânimo. A falsificação da ira nega a realidade e procura esconder a raiz dos problemas. Eles pretendem que se faça políticas pobres para pobres, mas se enriquecem com as desigualdades ao mesmo tempo em que desqualificam o conjunto dos trabalhadores com os sem direitos. É verdade que a fome e a necessidade são pragmáticas e exigem respostas rápidas, têm pressa. No entanto,
Basta de falsificação. E é exatamente porque tem pressa que não é possível fazer políticas de falsificação da solução e empurrar por anos à frente o sofrimento das grandes massas brasileiras. Há limites para considerar a população como seres sem memória. Há limites para imaginar que a população brasileira possa acreditar nas palavras e não enxergar a própria realidade. Os trabalhadores, com e sem direitos, com e sem empregos, vivem no mundo real. Experimentam as asperidades e os sofrimentos do mundo real. As condições e contradições da vida reaparecerão, eu tenho certeza, como lutas sociais. E terão aprendido. Não aceitarão mais a falsificação da sua mais que legítima ira popular. Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora o capital. Eu sou Virgínia Fontes e todo mês teremos um encontro impertinente marcado aqui na TV Boitempo. Se inscreva no canal e nos diga aqui nos comentários que temas e questões você gostaria que fizessem parte dessas nossas conversas impertinentes.